Olá, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Grupo Os Machos de Verdade. Estou aguardando o momento do nosso convidado entrar para darmos início a esse bate-papo com esse tema interessante, né? E que nós vamos trazer hoje. E estou aguardando ele entrar para que a gente possa começar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos começando a nossa live, aguardando o nosso convidado entrar para darmos início a mais uma live do Grupo Os Machos de Verdade. Fiquem conosco e já estamos dando início. Boa noite, José Flávio. Vale, Boa seja noite, bem-vindo. Luciano. Eu Tudo ainda bem? não estou te vendo, tudo bom. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo muito bem. Vamos. Certo. Vamos ver o que é que está havendo. Tem aquela seta, uma para um lado, outra para o outro, é lá que eu devo apertar? Não, Ah, você já chegou. entrou. Eu acho. Agora Já, já. mas aí, quando eu coloquei, aí ele entrou, né? Isso. E aí, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos quem está chegando, né? O pessoal ainda está entrando. Isso, vamos E a gente aguardar um pode aguardar pouquinho. um pouquinho, entrar mais algumas pessoas para a gente dar início, né? E a gente Exato. começar a nossa conversa aqui. Nós Isso. sabemos que é um horário que muita gente ainda está chegando do trabalho e que está chegando em casa. Quem está em casa ainda está começando a se situar, né? Desse É encontro, verdade. mas a gente sabe que a Mas vai live vai ficar. ficar salva e as pessoas que estão acompanhando a gente pode estar compartilhando, pode estar assistindo a hora que quiser essa Isso conversa, é muito passar para os bom. amigos. Então, José Flávio Vale, é com imenso prazer que estamos aqui com você nesse momento de lives do grupo Os Machos de Verdade, que não é nada mais, nada menos que uma roda de homens em busca de autoconhecimento, né? De se autoconhecer.
E aí as pessoas perguntam, mas por que macho? Macho de verdade. E aí eu deixo aqui a pergunta mesmo, por que os machos de verdade? Né? Além de ser o termo macho, um termo bem regional, utilizado no Nordeste, quando os homens se cumprimentam, e aí, macho, tudo bem? Como é que vai? Então, além disso, de ser uma forma regional de se tratar, também é tido o nome como uma pergunta, né? Por que macho? O que é ser homem? Então, levar também essa interrogação, né? Então, eu acredito que em uma live de alguns minutos, né, que nem chega a ser horas que a gente vai ficar aqui, vai ser muito pouco para a gente dizer o que é ser homem, né? Realmente, o que é ser homem de verdade? Exato. Se é uma pergunta que estamos em busca de respostas, né? Mas é em busca dessas respostas que estamos nesse caminho para ressignificar muito do que a gente aprendeu, né? Do que a gente teve de cultura que foi passado para nós e que agora, junto com as mulheres que estão correndo, né, em busca de um sentido mais divino e amplo, nós também, como homens, estamos, né? Então, antes de dar início, eu quero honrar a trajetória de todos esses homens corajosos que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, os nossos pais, avós, toda a roda de homem que a gente faz parte dos machos de verdade, iniciada por Leonardo Castelar, né, que criou esse grupo ano passado. Eu quero trazer a força dessa roda para cá também, você também, que traz seu conhecimento, a sua força, né? Eu quero também honrar a participação de todas as mulheres que estão nos acompanhando nas lives, né, que estão nos assistindo, que vocês possam compartilhar com seus companheiros, né, um pouquinho do que a gente vai conversar aqui com seus amigos e amigas, que é um papo de homens e de mulheres também, né, Zé Flávio? Eu quero te agradecer por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente, falando desse assunto que vai ter muito pano para manga hoje. Eu sou Luciano Freire, eu também sou participante da roda, e estou aqui nesse papel aqui que o Leonardo me convidou, e aí eu disse sim, estamos juntos aqui. Isso. Muito bem, eu sou José Flávio, sim. Vamos Pode lá, falar. Se apresente para a gente se apresente aqui para nós, para a gente começar. Eu sou José Flávio, Help Patchwork, né? Também tenho formação em constelação familiar, e é assim com muita honra, né, que a gente está aqui, né, nesse encontro para falar de autoconhecimento, de espiritualidade, né, algo tão pertinente para essa época, né, que a gente está vivendo, que a humanidade está vivendo, né, com esse coronavírus, que nos convida para que a gente olhe para dentro, né? Então, eu estou também me sentindo muito honrado de estar participando dessa live. Então, Zé, a primeira pergunta que a gente se faz, né? Como ser esse homem autorrealizado, né? Então, estamos numa época que a gente está se perguntando muito, na verdade, se existe um modelo de homem, qual é o modelo que eu quero. Eu não quero ser um homem que eu vejo como está, né, como eu vi, né, eu quero me reconstruir, né, o subtítulo desse grupo é Reconstruindo Masculinidade, reconstruindo para a gente ver e tocar em pontos que a gente quer mudar, né, então, assim, dentro de que parâmetro a gente pode ir em busca desse homem autorrealizado, por onde você quer começar, né? Essa nossa conversa. Vamos lá. Antes da gente falar, né, de ir direto ao assunto, né, de como se realizar sendo homem, eu gostaria de fazer assim um panorama sobre a humanidade, né? Porque antes da gente ser homem, a gente pertence à humanidade, né? Então, todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele, naquelas áreas onde ele tem problema, né?
Então, naquelas áreas onde tem reação emocional, onde existe reação emocional, onde ele está com medo, onde ele está ansioso, onde ele está se sentindo injustiçado, qualquer reação emocional, então, nessa área, existe esse vazio. Que esse vazio nada é do que as falsas crenças que ele elaborou, né, lá dos zeros, da barriga da mãe aos 7 anos de idade. Então, aconteceram situações ali que aquela criança, ainda sem faculdades cognitivas desenvolvidas, então ela tirava conclusões generalizadas, né, conclusões de uma criança, né? E aí essas falsas crenças, aonde ela acontece, ela paralisa, né? Ela congela o desenvolvimento emocional daquela criança, né, naquele ponto. Então, as outras partes, né, que não têm essas falsas crenças, ela vai em busca do desenvolvimento, né? Então, ela vai buscando a sua vocação, né, buscando as suas potencialidades, buscando ganhar o pão de cada dia, né? Buscando se autopromover, se autossustentar. Então, a partir daí, né, que ela está de barriga cheia, então ela pode despertar para o autoconhecimento. Eu digo pode porque tem pessoas que levam vidas, né, sem despertar para o autoconhecimento, né? Mas chega o ponto, né, cada pessoa tem o seu despertar, que aí ela vai perder esse medo de se olhar, e aí ela vai se preencher. E aí, quando ela se preenche, então ela perde também o medo dela mesma, e ela vai em busca desse relacionamento profundo de alma, certo? Então, por aí a gente vê, e assim, quando ela vai para esse relacionamento de alma, é um relacionamento profundo, não é um relacionamento superficial, como a gente está acostumado a ver, né? Então, essa live já mostra que, assim, o público para quem ela se dirige, né? É para aqueles machos de verdade que estão buscando o autoconhecimento. E uma coisa que nos perguntamos esse homem autorrealizado, ele é realizado em todas as áreas da vida? Ele vai ser realizado em todas as áreas da vida? Porque, às vezes, pode ser áreas que, por exemplo, às vezes ele está realizado na área profissional, mas na área sentimental tem uma lacuna. Às vezes ele está com a vida sentimental e profissional bem, mas a nível de saúde emocional ou física tem um deslize. Esse homem realizado, ele tem um aspecto de realização plena? Como a realização plena não, né? Mas assim, a gente sabe que a gente não chegou no lugar que a gente precisa chegar ou que a gente deve chegar. Mas a gente fica feliz porque sabe que está no caminho, né? Então, a gente tem uma tarefa aqui nessa vida de eliminar o máximo possível de falsas crenças, certo? Mas, assim, a gente sabe que a gente nunca se realiza plenamente, mas, assim, a gente fica realizado de estar no caminho, de já saber o que fazer, de usar as chaves para que a gente se realize como homem, né? Isso a gente vai falar durante a continuação, né? Então, respondi aí a sua pergunta? Respondi. Então, você trouxe a questão do autoconhecimento, né? Do homem começar Exato. A perceber o que é que ele quer, é como se fosse o primeiro passo, né? Quando o homem, tipo assim, eu só vou exemplificar. Eu falo assim, quando o homem começa a ter as primeiras crises existenciais, né, de perguntar, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu quero da minha vida? Né? Aí começam essas perguntas, quando ele pode dar esse passo? Será que é isso? Sim, exatamente. O passo é quando ele começa a perceber o vazio que ele tem,
né? E aí buscar esse autoconhecimento. Então, é através de perguntas tipo essa que você falou, questionamentos. Será que não existe uma maneira diferente de se viver? Será que eu vou viver eternamente repetindo as mesmas coisas, né? Sentindo essas mesmas reações emocionais, né? Então, a partir dessas perguntas é que surge essa possibilidade do autoconhecimento. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de tocar num ponto muito importante, né? É que, assim, para você entrar no autoconhecimento, você precisa de ter conhecimento e aceitar isso emocionalmente, não intelectualmente. Que todo homem, ele tem um princípio masculino, ou um princípio ativo, e um princípio receptivo, né? E que ele precisa de equalizar isso, ele precisa de harmonizar isso, sem perder a masculinidade. Certo? Então, é esse o jogo da vida. A partir daí que a gente começa a procurar essas falsas crenças, essas exigências, né, que foram colocadas e que a gente também absorveu e a gente já trazia na alma, inclusive, essas dores, né? Então, isso daí é muito forte para aquela criança, ela sustentar, né, essas falsas crenças do que seja masculinidade, né? Então, a gente sabe que essas masculinidades, que essas falsas crenças, elas vão sendo passadas de geração a geração, de geração a geração. E isso faz com que o homem veja o que é salutar, o que é saudável, essa busca em direção ao sexo oposto, no lugar dele ver isso como saudável, ele vê isso como ameaça, né? Porque ele, dentro dele, ele sabe que ele não tem, ele tem uma desconfiança de que ele não seja capaz de cumprir todas aquelas exigências que colocaram, né, na cabeça daquela criança, né? Então, entendi. A gente... Flávio, só antes de você concluir, eu quero um sinal das pessoas que estão escutando, se está tendo pausas, porque assim, às vezes corta para mim um pouquinho, né? Então, se as pessoas sinalizarem aí com ok, está ouvindo direitinho, a gente continua indo, certo? Porque às vezes para mim corta. Eu só queria saber se para você a sua imagem está um pouco borrada. Para você? Certo. Sim, mas eu lhe vejo. E aí, o que é que o pessoal está dizendo? Até agora ninguém falou nada. Então, se não falou nada, eu acho que é porque está indo, né? Porque até o Leonardo está aí também na live, certo. Aí ele pode sinalizar. Então, assim, Zé Flávio, para as pessoas entender de forma mais ampla, no sentido assim, às vezes, quando você falou de masculino e de feminino, né? Uhum. No caso, a energia masculina, o homem tem a energia feminina e a energia masculina, como falando assim, do feminino e masculino. Mas, às vezes, também possa ser que o homem, ele tenha um medo de expressar essas características ou qualidade, como você falou mesmo. Como é que eu vou expressar essas características ou qualidades femininas sem perder a minha masculinidade? Foi até uma pergunta que um amigo mandou para nós aqui, que foi essa. Como é que eu vou integrar essas características sem perder a masculinidade, né? É possível, Zé Flávio, isso? Sim, é possível, sim, quando você está equilibrado. Quando você está com esse princípio equilibrado, né? Então se você assim vai de encontro ao relacionamento sem medo, né? Sem ter o medo do sexo oposto, porque assim as responsabilidades, as falsas crenças, as exigências que colocaram na gente são tão grandes que a gente tem medo de não dar conta. Então todo homem tem medo de não dar conta dessas exigências que ele fez, né? que fazem sobre ele e que ele assumiu, né?
Então, faz justamente com que ele veja que não seja saudável essa entrega para o sexo feminino, né? Para o sexo oposto, né? Isso tanto homem como mulher, né? Então, tem medo ele tem medo de se entregar. E assim, quando ele tem medo de se entregar, ele afasta de si, ele se afasta da força criativa do universo. Todo o universo é criado a partir do princípio masculino e feminino, certo? Mas assim, se a gente não quer ver isso, então a gente se afasta dessa força criativa, né? E a gente começa, se a gente se afasta dessa força criativa, a gente começa a desconfiar, a ter desconfiança do nosso próprio sexo, do sexo que nós representamos. Porque se eu tenho que ser desse jeito, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta do sexo feminino. Então, eu começo a desconfiar da minha masculinidade, né? E a partir daí, eu começo... Quer falar alguma coisa? Eu queria trazer um exemplo para ficar claro desse medo do feminino. Uma coisa que nós vemos até assim, na política mesmo, eu não vou entrar por esse âmbito não, viu, gente? De política não, mas é para trazer só um exemplo. Muitas vezes tem homem que vive numa disputa com a mulher e muitas vezes não quer, não gosta que uma mulher tome uma posição de superioridade em relação a ele. Tipo assim, se a mulher ganha mais do que ele, ou se está numa posição hierárquica maior, ele se sente meio murcho, né? No sentido, ou então ele vai querer competir com ela para querer sobrepor, né? Então, assim, eu digo assim, possa ser que esse medo seja inconsciente, mas que às vezes muitos homens podem tomar essa atitude de querer sobrepor o poder, né? Em um lugar de competição, tipo assim, a competição, né? A gente dando um exemplo. Certo, ou então também um outro exemplo, eu não sei, eu quero saber se você vê se tem a ver, se não for você me corta para eu só clarear também, é porque me veio agora isso aqui. E também um medo também nessa parte mais afetiva, né, ou íntima, né, que muitos homens têm de não trazer aquela imagem do potente e viril sexualmente falando diante de uma mulher, né? Ou então assim dizer... De não dar conta do recado, né? De não dar conta do recado, né? Então assim, faz sentido isso que eu estou trazendo para você diante desse medo ou eu estou fugindo assim? Não, faz sentido sim. Todo homem, quando tem, naquelas áreas que eu falei, naquele vazio, ele não está equilibrado e ele tem medo do sexo oposto, né? Então, e aí é o seguinte, como ele desconfia dele mesmo, né? Porque ele tem medo de não dar conta, então ele passa a ser uma pessoa que ela fica aprisionada, né? Lembra do cavaleiro na armadura? Né? Então, ele passa a ficar muito retraído, ele não é mais espontâneo, porque ele tem dúvidas, se ele for espontâneo, ele pode revelar que ele está com medo de não dar conta do recado, que ele está com medo de não ser homem, e aí ele fica muito reprimido, né? E, assim, eu posso dar até um exemplo meu, né? Antes de eu buscar o autoconhecimento, então, eu tinha, devido às minhas falsas crenças, né, eu tinha desse medo de não dar conta, e aí eu tinha medo de ser flagrado, de que as pessoas percebessem que eu não era esse homem que eu acreditava que tinha que ser. Né? Então, eu me lembro que eu pesquisava na internet e via assim, a maneira como o homem anda, a maneira como a mulher anda, e assim, a mulher anda quadris, né? E o homem anda botando o peito para frente e mexendo os ombros. Então, esse é o andar do masculino, de perna aberta, quadril preso, e aí eu fazia isso, né? Quer dizer, era o tempo todo reprimido, né, para não deixar mostrar quem realmente eu era, né?
Então, aquela alma, né? Então, quando a gente aceita essa alma genuína que nós somos, a gente vai expressar a nossa masculinidade, né? Eu estou falando essa masculinidade genuína que a gente nasce. Depois a gente começa a colocar falsas crenças e a gente começa a ficar reprimido e não agir de forma espontânea, né? Ou seja, devido a essas falsas crenças todas que a gente tem, a gente deixa de acessar essa força unificada do masculino com o feminino, do princípio masculino com o feminino. O universo faz tudo para que isso exista, né? Para que exista essa fusão. Então, essa fusão é assim, o universo coloca a energia sexual, né? O Eros, né? Que a gente chama também de tesão, para que haja esse entrelaçamento de almas, né? Então, mas esse entrelaçamento de almas é preciso primeiro que a gente equilibre esse princípio masculino com esse princípio feminino dentro de nós, para que a gente possa se entregar para o outro, né? Então, mas como a gente tem medo de não dar conta do recado, então, esse Eros tem tempo determinado, porque ele existe para que haja a fusão, né? Para que um se entregue ao outro. Então, mas como existe essa falsa crença de que se entregar, você vai até deixar de ser másculo, deixar de ser homem, se você se entregar para a mulher, né? Porque você vai deixar de ser homem, você vai ser manobrado, você vai ser um babaca, né? Então tem todas essas situações, e aí ele recua, ele entrega-se só de corpo, mas não se entrega de alma. E quando há essa entrega de corpo, mas não há uma entrega de alma, o tesão desaparece. Então, é por isso que começa a surgir as traições. Porque no começo era tudo muito interessante. Mas como um não se entrega para o outro, então o tesão começa a aparecer em outras... um convite para outras relações. Né? Então, daí que vem aquelas falsas crenças de que sexo é tentação do diabo, né, tentação do demônio, ou então a carne é fraca. Então, isso são crenças de quem não está disposto a se entregar com o outro, né? Porque, com isso, tem até uma coisa interessante. O homem tem uma inveja da mulher. Essa inveja é uma inveja oculta. Por quê? Porque foi colocado sobre ele uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande de ter que ser macho. E na cabeça dele, a mulher não precisa fazer nada. Ele é que tem que fazer tudo, né? A mulher é o sexo fraco, ele é que é o forte, né? Então, ele tem essas distorções, né? E aí, se a gente for olhar, até no ato sexual em si, né? O homem, quando se prepara... Quando eu falo homem, enquanto eu estou falando agora, é o homem que não está equilibrado, que não tem o seu lado feminino equilibrado. Então, ele, para enfrentar a mulher, então ele tem que se armar. Então, veja os termos, né? Para ter potência, tem que se armar para poder derrubar, para poder comer, para poder destruir o sexo oposto, porque ele está morrendo de medo de não dar conta do recado. Não é isso? Então assim, praticamente são papéis de gênero, né? Por exemplo, o homem, ele parece que ele precisa assumir um papel do gênero masculino, dentro do gênero masculino, ativo, né? No sentido assim, ativo, não no ativo no sentido só sexualmente falando, assim, né? Sim. Mas assim, forte, essas palavras assim, né? Então, assim, a masculinidade... quer dizer que o homem equilibrado, ele vai ter esse movimento entre ser dentro da feminilidade, tipo assim, ele vai ser fluido dentro disso, para ficar mais claro, assim. Sim, desse movimento... Ele vai sair da masculinidade tóxica.
né, da heterossexualidade tóxica, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho isso mais na frente, mas assim, existe muita distorção entre o que é ser masculino e o que é ser feminino, né? E assim, para que a gente compreenda esses dois princípios, como um se complementa com o outro, eu gosto muito do que a Seixon Way fala, né? Isso foi até um amigo meu de Campina Grande que me falou, né? Então, a Seixon Way, ele diz que o princípio masculino é a agulha, e o princípio feminino é a linha. E assim, um não sobrevive, um não realiza, um não cria. Não existe criação sem esses dois princípios, né? Então, essa agulha, que é o princípio, ativo, ele vai desbravar, ele vai dar o comando, ele vai fazer a escolha, da onde aquela agulha vai percorrendo, né? Vai comparar, vai decidir, né? E aí, o princípio feminino, se não tiver o princípio feminino, a agulha sai do outro lado sem criação nenhuma. Uhum. Certo? O princípio masculino, ele pode dar o comando, mas ele não imprime. Ele precisa do princípio feminino para poder haver a criação. Então, é essa linha que vem dando forma, acolhendo, né? Formando, criando, né? Junto com esse princípio masculino. Se a gente pensar numa impressora, o princípio ativo dá o comando, a impressora imprime. Se não tiver essa impressora, né, ela não vai imprimir esse comando, né? Então, mas como o homem tem muito medo, né, do sexo oposto, ele não vai se entregar. Então, para que ele se entregue, ele precisa de se aceitar, né, ele precisa de se equilibrar como homem, né, para poder ele se aceitar, para poder ele aceitar o próprio sexo. Quando a gente se completa, porque quando a gente tira aquelas falsas crenças que eu falei lá no começo, a gente vai se tornando mais equilibrado e a gente vai sentindo mais confiança, né? Então, a gente vai se sentindo mais masculino, a masculinidade mais presente pela aceitação, pela compreensão, pela força, né? A força criativa que, a partir dessa união, vai tendo acesso a essa força criativa, e aí ele vai se aceitando como másculo, né? Como homem, realmente. Isso me faz lembrar, né? Eu vou citar um exemplo meu, né? Então, eu como alma, né? Como homem, né? Eu trago na minha alma uma característica de ser gentil, né? Eu sou um homem gentil, né? E aí, devido às falsas crenças já da infância, eu não aceitava essa gentileza. Eu não me aceitava porque eu achava que isso não era ser macho, não era ser homem, né? E para isso, eu procurei uma maneira, né, de que os outros não percebessem a minha gentileza. Só que é pura ilusão, porque os outros percebiam, mas eu achava que eu não deixava passar, transparecer isso, né? Então, eu também, de acordo com minhas falsas crenças, né, já que eu, assim, nem era minha característica como gentil me submeter, nem também agredir, então eu passava para me retirar. Eu passava para ficar aquela pessoa murcha, aquela pessoa que não demonstrava prazer, era triste, né? Então, eu passei muito tempo da minha vida assim, né? Mostrando uma tristeza profunda, um acanhamento, né? Não me sentindo homem, né? Porque eu achava que ser gentil não era uma característica masculina, né? Então, a dúvida estava aí, né? Então, eu não sou homem, né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa para que os outros não percebam. Então, aí num retiro que eu tive, né, que eu fiz lá no Alforria com a Ida, então a gente passou 10 dias nesse retiro interior, só olhando para dentro.
a gente não podia nem olhar nos olhos, quer dizer, não é que não podia, era recomendado a gente não olhar nos olhos das pessoas. Então, a gente não podia dar um bom dia, a gente não podia falar. Então, a gente passou 10 dias olhando, e assim, num belo momento, eu percebi a minha gentileza, eu acolhi aquilo com tanto amor que eu me arrepiava da cabeça aos pés. E a partir desse momento, eu assumi ser um homem gentil. A partir desse momento, eu me tornei mais homem. Né? Então, algum comentário sobre isso? Eu percebi que é como se todos os aspectos das qualidades femininas, né, acabamos cortando, né, escondendo, para sustentar essa imagem do macho, do homem, que não pode, em momento algum, ser um pouco mais afetuoso, ou sensível, ou atento, para não desonrar essa imagem, não é? Essa imagem que foi ensinada e tudo. Então, quantas vezes a gente não faz isso de forma consciente e inconsciente, né? Consciente porque disse, aqui eu não posso nem chorar na frente de ninguém, vou chorar escondido para ninguém ver que eu estou sendo fraco agora, né? Então, eu trazendo o exemplo do choro, né? Do choro, que é uma coisa que todo ser humano chora, mas que muitos homens, a maioria, ainda tem dificuldade de mostrar que está chorando, né? Ou que tem um sentimento, ou então falar do sentimento, eu estou sentindo isso, eu preciso botar isso para fora, até uma raiva de botar para fora sem agredir ou sem se agredir, né? Porque eu acho assim, quando a gente engole um sentimento, ele vai estourar lá dentro de alguma forma, né? De alguma forma ele vai buscar mostrar. Então, isso até que você falou, agora, por exemplo, há pouco tempo, e aqui estava dando relâmpagos e trovões, né? E aí eu tive aquele medo, e aí me lembrei até que ter medo de relâmpago e trovão é coisa de mulher, né? Homem não é para ter medo de relâmpago e trovão, não. Então, as exigências eram tantas que chega a esses absurdos, né? Então, quando você falou de crença, também assim, você deve ter ouvido de alguém dizer isso, né? De que mulher que tem medo de trovão e relâmpago, né? Então, você ouviu de alguém essa crença. Exato, porque ela mora no interior, né? E o corpo responde na hora, né? O corpo responde na hora. Digo, não dá para fugir da reação emocional, né? Então, na infância, quando chegava a hora da chuva, né, quem mora no interior, e principalmente no Nordeste, então, assim, corre para ir para a rua, para tomar banho de rua, a molecada vai para a rua tomar banho, e as mulheres não iam, as mulheres ficavam em casa com medo do relâmpago e trovão, e a molecada ia, então, mesmo com medo, ela ia, né? Então, existe uma coisa que é interessante, que é um ponto primordial, né, para a gente entender todas essas distorções que existem, assim, esse equilibrar do princípio ativo com o princípio ativo, ou com o princípio receptivo, o princípio ativo com o princípio receptivo, não é você negar, né? É diferente de você distorcer isso e negar o outro princípio. Então, esse é o ponto de ruptura, né? Isso é muito importante a gente perceber que isso é o ponto de ruptura entre esse macho tóxico, que ele nega a sua feminilidade, que nega seu princípio feminino, ele nega, porque ele tem. Certo? Então, todo homem, eu comecei a live dizendo isso, todo homem tem um princípio ativo e negativo. Então, nesse ponto de ruptura, esse homem tóxico, né, esse hétero tóxico, ele nega seu princípio feminino, da mesma forma que o homem afeminado acha que não dá, por achar que não dá conta, né? E assim, ele se entrega tirando esse princípio masculino dele, né? É por isso até que aí surge a homofobia, é uma das causas, eu acredito, né? Porque esse daqui vive tão reprimido que ele não consegue ver nada,
né, do feminino dele. É aquele que diz, meu feminino é sapatão, né? É aquele. Oi, voltou? Eu acho que travou Voltou. um pouquinho aí, não foi? Foi, Então, travou um até pouquinho o onde, meu até aqui. onde, até onde você viu? Você viu nesse ponto de fusão, né, que por medo do sexo oposto, ambos tomam atitudes opostas. Está me ouvindo? Entendi. Quando você Certo. trouxe esse exemplo da homofobia, né? Então, o homem, assim, que tem esse comportamento, ele não gosta, ele abomina qualquer aspecto feminino num homem Nele. mais feminilizado. Nele. É, Certo. nele e no outro Nele também. e no outro também. Então, Uhum. por isso é que tem aquela também um ditado que diz assim, que todo homofóbico é um gay enrustido, né? Não tem isso? Né? O pessoal não, não, Isso, não é. fala isso, mas a verdade é isso. Ele está travando aqui para mim, eu vou esperar um pouquinho para ver se chegou, voltou, você falhou alguma coisa aí? Voltou. Desculpa, por causa a internet aqui acontece isso de vez em quando. Mas Exato. tá muito claro isso que Está você muito está claro. falando, assim, de como esse princípio feminino, ele ainda incomoda muito, muitos homens, né? Assim, de saber É. lidar com ele. Como também o masculino incomoda, porque eles estão separados, digamos, desequilibrados. Né? Então, um diz assim, eu não me acho muito homem, mas eu tenho que mostrar que eu sou homem. Então, eu não. Aí é aquela história de ficar naquela repressão, eu não posso colocar uma camisa rosa, eu não posso. Na minha família tem pessoas que não usam sandália havaiana, porque sandália havaiana é coisa de mulher. Então, vive nessa repressão. Então, ele não pode. Então, quando ele vê um homem que expressa o feminino, também mesmo de forma distorcida, então ele tem muita raiva. Né? Na verdade, ele tem muito medo de olhar para o feminino dentro dele. Ah, então isso aí Certo? justifica aquilo que você falou do medo, o medo e até a inveja do feminino, né? No caso, assim, dessa Exato. distorção. Do medo É. do feminino e a inveja do feminino, entendi. Ficou claro bastante agora. Exatamente. É. E Então, Zé dos Flávio, dois opostos, Hã. sim, dos Aqui, dois ó, opostos, Velani está colocando até a letra de uma música do Pepeu Gomes que fala que, sim, ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. Que é até a letra da sustenta, né? música do... Sustenta. É, É, muito pelo contrário, sustenta o seu lado masculino, né? Porque ele não tem medo uhum, de ser feminino, é. né? De ser um homem feminino. Então, sustentando a sua masculinidade. Então, quando eu falei desses dois opostos, então, esse daqui diz assim, eu tenho que mostrar que sou homem, né? Mesmo que eu esteja com medo, mesmo que tenha uma dúvida quanto à minha masculinidade, porque enquanto ele não for equilibrado, ele sente, e esse outro diz assim, eu não dou conta, então eu não sou homem mesmo, né? Então, ambos estão na distorção. Ambos estão com esse princípio ativo e receptivo desequilibrado. Então, ambos estão na ilusão, né, de que não são homens. Tanto o tóxico como o afeminado. Né? Então, ambos estão na ilusão de que não são homens. Eles são homens, sim, mas eles estão com esse desequilíbrio entre o masculino e o feminino. Deve existir uma outra forma, né, de que una esses dois extremos. Né?
E aí, isso é que a gente vai falar um pouquinho, sim, antes de falar sobre esse desequilíbrio, né? Só mostrando esse desequilíbrio, então, meu filho me mostrou esses dias aí, um exemplo desse macho tóxico, né? Dessa masculinidade tóxica, que não respeita o feminino. Então, ele mostrou que assim, a mulher, ao chegar em casa, tinha um caminho de rosas. E aí ela se encheu de encantamento, né, de esperanças, né, e aí ela saiu percorrendo aquele caminho e o final daquele caminho dava numa pia de pratos, lotada de pratos, para que ela lavasse. Né? Então, mostra como esse macho se sente superior, né? Como se ele não, se o papel do feminino não fosse tão importante quanto o do masculino, né? Então, a gente falou até agora, como é que está a hora? Eu nem estou olhando para a hora. Eu acho assim, eu também não estou olhando não, mas ainda tem tempo, a gente tem uns quase 14 minutos ainda, ou 16 minutos. Eu vejo que equilibrar esse princípio, né, do masculino e feminino, ele vai muito também, é como a gente precisa fazer uma investigação interna, não só a nível cultural, né, também porque a gente tem uma cultura aqui de falar tanto, por exemplo, a gente viu um episódio até num programa de TV que um dos participantes ganhou um vestido. E aí ele vestiu um vestido e outro colega se sentiu incomodado e teceu um comentário. Mas assim, a gente sabe que no carnaval muitos homens se vestem de mulher, ou seja, no carnaval pode e em outra época não pode, né? Ou assim, então, e a gente vê o seguinte, que como essa questão cultural ela é forte, porque assim, na Escócia, né, tem os homens que usam saia lá e eles usam ou diariamente ou em alguns eventos, e que todo mundo lá não liga, não fala nada, mas para algumas cidades aqui no Brasil, né, não é o Brasil inteiro, muitas pessoas ainda olham com estranhamento quando vê um homem de saia ou um homem com uma roupa rodada sobre ele, como se ali não fosse homem mesmo, né? Então, assim, a gente vê como esse peso dessa cultura, coloca um homem dentro de um sistema rígido e ele reproduz muito isso. Significa que é aquela criança que está ali expressando, né? Então, quando a gente está com reação emocional, a gente pensa, primeiro, a gente sente, né? Porque a gente sente a reação emocional, depois que a gente sente a reação emocional, a gente pensa e a gente age como criança. Então, só para a gente vê aí homens de 80, 90 anos agora agindo como criança tomando a vacina do corona. Né? Então, são as falsas crenças que estão ali daquela injeção, daquela coisa toda. Então, a partir da reação emocional, então é o segredo para a gente se autorrealizar, né, como homem, é começar a prestar atenção às reações emocionais, a ver como essas reações emocionais faz com que a gente haja como criança, né? E a gente age, a gente luta contra 4 pontos, né? Esses 4 pontos não saber das nossas necessidades reais, né? Por quê? Porque aquela criança lá, que quando ela fez aquelas conclusões errôneas, né, ela tinha uma necessidade real de ser acolhida, né, de ser protegida, né, de ter aqueles cuidadores que cuidassem dela, porque senão ela não conseguiria sobreviver. Né? Então, nesse momento dessa necessidade, que era uma necessidade real, ela tirou algumas conclusões errôneas, porque ela teve medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de não ser vista, né? Então, ela tirou aquelas conclusões, ali ela congelou. Então, naquele momento ali, ela ficou congelada e emocionalmente ela não cresceu nesse ponto. Então,
toda vida que acontece situações que a gente é convidado para sentir, ir lá para essa dor da criança e ressignificar, então ela vem com reação emocional. Então, a gente precisa de estar atento quando está no autoconhecimento, de ficar atento às reações emocionais, porque, opa, aqui tem alguma coisa para eu ressignificar. Né? Então, esses 4 pontos que a gente luta, que a gente vai contra a correnteza, é não saber das nossas reais necessidades, como eu falei, porque assim, lá da criança, ser amado era a necessidade real dela. Mas hoje, que eu já me mantenho, né, que hoje que eu não preciso mais de ter um cuidador para cuidar de mim, então, hoje a minha necessidade é de ser amado, ou é de amar. Então, a minha necessidade hoje é de ser amado. Agora, distorcidamente, a gente confunde, troca a necessidade de ser amado com amar. Então, o que é que a gente faz? A gente vai para aquilo que eu falei, para submissão, ou para retirada, ou para agressividade, querendo que o outro, que a outra pessoa, preencha aquele vazio que está na gente. E isso a gente não vai conseguir nunca. Né? Então, isso é uma maneira que você não vai... A gente quer, quando a gente não está equilibrado, né? Quando a gente não está com esses princípios equilibrados, então a gente não tem esse poder criativo na gente, e a gente não se ama, e a gente precisa que o outro nos ame para poder a gente se sentir mais. Né? Se o outro aceita o que eu digo, então eu vou, opa, eu sou foda, eu consegui fazer com que o outro me concordasse comigo, me aceitasse, então eu sou superior a ele. Então a gente vive nessas dores da infância. O segundo ponto é ter uma urgência, uma necessidade de preencher esse vazio. E a gente fica sempre buscando, né, encontrar isso rapidamente. Na hora que a gente sente o vazio, a gente quer imediatamente que o outro nos preencha nesse vazio, senão a gente se frustra. Né? A gente fica frustrado porque o outro não nos amou. Ou a gente fica lá em cima, com o ego lá em cima, achando que é o tal porque o outro concordou, o outro fez, ou a gente fica lá embaixo porque o outro não nos amou. Então, a gente né, fica nessa frustração. Né? A outra é assim, quem é que vai preencher esse vazio e de que forma? Né? Então, a gente quer que o mundo, que o outro nos dê, né, de qualquer forma. E assim, quem vai ser? O primeiro que aparecer. O primeiro que aparecer, eu quero que ele me preencha, então eu faço alguma coisa, o outro, que aí eu vou com o meu inferior, eu vou com minha negatividade, né? Porque isso é uma negatividade, e aí o outro percebe inconsciente e vem de lá também com a negatividade dele. Então, ele nunca vai aceitar, ele nunca vai ser preenchido pelo que o outro... pelo outro, ele tem que ser preenchido por ele mesmo, equilibrando esses princípios, né? E o quarto ponto é a gente deixar entregar a nossa felicidade na vida do outro, né? Consequência de tudo isso que a gente viu, né? Então, eu só sou feliz se o outro me amar, porque eu não me amo. E isso foi aquela conclusão errônea lá do passado, né? Lá da infância, né? Interessante, então, já está perto da gente ir, tá, né? Está bem pertinho. Tem alguns minutos. Agora, só para eu fazer um resuminho, assim, porque foi muita informação boa para a gente não esquecer, né? Certo. Nesse sentido. Então, assim, para o homem que nunca teve contato com autoconhecimento, ele nunca parou para se olhar, ele nunca entrou em nenhum caminho assim de roda de homens e tudo que ele está assistindo aqui. Uma dica para ele começar por exemplo, assim, trazendo esses exemplos que você trouxe, né, do conflito com o feminino, das crenças, ele perguntar assim, o que veio na minha cabeça depois do que você falou, assim, ele pode perguntar, por que isso me incomoda tanto? Certo. Exatamente por que isso me incomoda tanto? Então, quando ele faz essa pergunta, por que isso me incomoda tanto? E aí, algo dentro dele, da cultura, do pensamento, do que ele acredita como crença, vai vir, né?
Então ele vai lançando essa pergunta, ele vai vir até de onde é que vem as respostas, se vem dele, se vem da fala de um pai, de alguém que trouxe para ele, já é um começo, né? Tipo assim, uma dica, um gancho para ele começar a fazer esse mergulho. Exato. Quando ele começa... Essa chave do relacionamento que você trouxe, né, da gente buscar a querer se preencher com outra pessoa, querer que uma pessoa realize todos os nossos sonhos de amor perfeito, também quase que é uma crença, né, também, que a gente sabe que é quase que impossível a pessoa vir e realizar todos os sonhos de perfeição que a gente tem. É impossível, não é quase impossível, não, é impossível, né? A gente não vai conseguir que o outro realize tudo que falta na gente, até porque se eu não sei o que é que falta em mim, como é que o outro vai saber? O outro também está querendo ser preenchido, então não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, mas quando você começa a fazer esse questionamento, então você para, né? Você já para de se identificar com aquela criança e você passa a identificar ela, né? Então é aí que começa o autoconhecimento, porque eu já saí dessa identificação com aquela criança e que eu morro de medo de sentir a dor que ela sentiu. Mas ela sentiu aquela dor e foi muito forte, porque ela tinha um raciocínio infantil, ela não tinha compreensão dos relacionamentos, né? Mas quando ela adulto começa a se questionar, então ela começa a ver, e aí ela começa a identificar aquela criança, né, que raciocinou daquele jeito, que tirou aquelas conclusões errôneas. E aí ela vai tratar daquela criança. Então, eu gostaria até para terminar, que eu estou com medo de não dar tempo, porque a gente só tem 5 minutos, que assim, esse homem equilibrado, né, que eu queria falar, né, a gente pode encarar a verdade e aceitar quem nós somos, né? A gente pode se equilibrar com esses princípios, né? O princípio ativo e o princípio receptivo, né? Então, não importa as imperfeições, é aquilo que a gente falou. Então, eu vou encarar essa verdade e me aceitar como eu sou, mesmo que eu seja muito imperfeito. Porque essas imperfeições eu já vi, né, no autoconhecimento, eu já fui percebendo que são falsas crenças. Então, ela é temporária. E, assim, é muito difícil a gente eliminar essas falsas crenças temporárias. Mas não é impossível, porque fomos nós que colocamos essas falsas crenças. Então, só nós poderemos também eliminar essas falsas crenças, né? Então, na hora que você começa a aceitar essas falsas crenças como realidade temporária, e você começa a fazer conexão de causas e efeitos, e você perceber que esse seu medo, né, que essa reação emocional veio de uma falsa crença, e você mergulha, né, você sai daquela maneira de agir, de se submeter para querer o amor do outro, para querer o cuidado do outro, ou se retirar, se murchar, dar uma de coitadinho, de vítima, né? Ou você agredir, então você está olhando, e aí você tá ressignificando essas crenças. Então, isso vai lhe dar disciplina e autorresponsabilidade, e inexoravelmente você vai ter respeito sobre você mesmo e respeito sobre o outro. Né? Então, a gente, quando tem confiança na gente, a gente também confia no outro. E a gente pode perceber que assim, o outro é nosso espelho. O outro me mostra, através, assim, eu fico incomodado com aquilo do outro, porque o outro está me mostrando algo que eu preciso olhar. Então, a gente se realiza como homem, a gente se satisfaz como homem, e não só isso, né? Esse novo homem, equilibrado no seu princípio, ativo e receptivo, ele pode fazer escolhas. Ele não tem mais medo do sexo oposto. Então, ele já percebeu o que é que esse medo tinha a lhe dizer. Esse medo era as falsas crenças de não dar conta, né? Aquelas falsas crenças que a gente falou durante a live, né? Então, nesse momento que ele está equilibrado, ele pode fazer escolhas livres e conscientes, né? Ele pode escolher
ficar sozinho, porque ele já tem o equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Então, eu preciso só de ressaltar para ver, assim, não é esse isolamento com medo de se relacionar. Então, ele é uma pessoa que se relaciona muito bem, né? Ele tem essa capacidade de relacionamento já, porque ele já tá equilibrado dentro dele. Então, Ele pode, tipo, desenvolver um amor maduro, né? Mais maduro, sim, menos infantilizado. Sim. Inclusive com ele mesmo, né? Menos maduro realmente, né? Ele tá seguro dele mesmo, ele não está mais com medo. Então, quando ele não está mais com medo, ele é livre, ele não precisa mais de se reprimir. Então, ele pode também escolher uma parceira que também seja madura. É interessante que quando o homem ele tá equilibrado, ele não vai se entregar para qualquer pessoa. Ele atrai uma pessoa também madura que não vai exigir dele muito essas exigências que as falsas crenças dizia para ele, certo? E ele pode também se relacionar com o mesmo sexo, de forma madura, né? Então, ele está equilibrado, ambos estão equilibrados, né? Então, da mesma forma que ele pode se relacionar com o sexo oposto, ele pode também procurar um companheiro maduro e se relacionar, ter um relacionamento maduro e haver essa entrega de almas. Certo? Esse equilíbrio, né? Esse é o equilíbrio. Esse equilíbrio muito interessante, a colocação, as suas informações. Zé Flávio, eu quero agradecer esse momento de sabedoria, né? De conhecimento, dessas possibilidades, né? Eu digo assim, é como se a gente se libertasse, né, das velhas crenças, a gente ter a certeza de que a gente pode escolher e mudar também, né? Essas crenças que tanto impede da gente ser quem somos, né? Eu quero agradecer de coração a sua participação, que a gente possa finalizar essa live e que a gente possa caminhar, né? Em busca desse homem pleno, realizado, né? Exato. É exatamente. Eu agradeço, né? E até, inclusive, assim, para que a gente saiba que existe essa possibilidade, né? Então, para a gente poder sair dessa repressão, dessa prisão, né? Que a gente vive, né? Então, e aí, assim, tem alguma pergunta que ficou sem resposta, alguma coisa aí? De perguntas não, porque você foi ao longo da live, você foi trazendo esses tópicos, né? Eu digo assim, a gente vê que não existe receita pronta, é um caminho, né? Que a gente vai vendo e vai cada um fazendo o seu autoconhecimento, a sua busca, né? Como existem cada pessoa é singular dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, a gente vai buscando se complementar, aprender e extrair, né, as nossas questões, assim. Eu creio que respondeu várias perguntas que eu diria, foram feitas. Eu tenho até, assim, digamos, uma pergunta que poderia ser que muita gente, isso causa muita dúvida. Então, o homem nasce gay, nasce heterossexual, né? Então, isso é uma coisa que deixa, assim, muitas dúvidas, e que eu, meditando sobre isso, eu diria que sim e que não. Né? Então, eu acho que esse já é um tema para uma outra live, né? Porque é um tema tão profundo e complexo que se a gente for entrar nos pormenores do que é, do que não é, a gente já vai ter papo para outra live. Mas deixa eu resumir bem sucinto, né? Então, o homem nasce, ele traz a dor da alma, né? Essa dor de não se sentir homem, né? Então, o que ele vai fazer com isso, aí é livre-arbítrio. Então, se ele ficar nas falsas crenças, então ele vai agindo de acordo com as falsas crenças. Aí foi o que a gente falou nessa palestra. Então, ele precisa de perder esse medo de ser homem, e ser homem íntegro,
do jeito que ele é, né? Então é isso. Então, é um bom caminho, né? É um bom caminho para... É uma longa caminhada, né? De investigar esses medos, essas tradições que foram passadas, questionar, reconhecer, mudar, e aí a gente ir caminhando, se reinventando, né? Também, né? Construindo a nossa história e nos reinventando. Eu quero agradecer muito, Zé Flávio, e assim que a gente possa ter a oportunidade de outros assuntos, outros temas importantes, a gente possa estar trazendo aqui nessas lives para as pessoas, para a gente refletir a nossa forma de agir na nossa vida, né? E caminhar para a nossa felicidade, que eu acho que é o princípio da gente existir, né? Aqui também, da gente se conectar com nossa fonte e se realizar também como pessoa, independente de gênero, de sexo, de religião, do que for. E assim, eu quero que as pessoas curtam o perfil, que está assistindo, curta, compartilhe essa live com outras pessoas. A gente tem um canal no YouTube que vocês podem ver a live novamente. Sigam o Zé Flávio, que tem um trabalho muito bonito com as terapias, com a constelação, com o Petwork. E vamos caminhar, vamos junto. Muito obrigado. Eu tenho até que confessar que eu não alimento muito, né, esses meus canais, não, né? Eu não estou ainda muito amigo, né, dessa tecnologia, né? Mas convidando, né, eu também faço parte do grupo os machos de verdade, né? E que a gente está aqui de braços abertos para acolher, né? Todos esses homens que se sentirem chamados ao autoconhecimento. Então, gratidão, né, a você por esse convite e até a próxima. E eu também agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Beijão.